Boa tarde a todos, obrigada pelo vosso interesse. Aqui só algumas notas de lida da casa. Este webinar vai ser gravado, a apresentação vai poder ser disponibilizada a quem a solicitar por e-mail para a organização. Peço-vos o favor de desligarem os microfones enquanto eu estiver aqui a fazer esta apresentação e depois teremos algum tempo e espaço para perguntas que podem ser colocadas via o chat ou oralmente. Pronto, esta apresentação é feita em português, mas alguns dos slides estão em inglês. As minhas desculpas por isso. Só aqui um momento publicitário para vos dizer que para quem não sabe, eu sou a coordenadora da Unidade de Economia de Recursos do ULNEG. Nós trabalhamos em várias áreas que estão transversais ao domínio da energia e da geologia do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Trabalhamos também. Tentamos trabalhar de forma ligada ao terreno e à prática e às necessidades de tomada de decisão a vários níveis em Portugal e não só. Nós temos atividades ao nível da descarbonização, seja ela à escala nacional, regional, local, seja para setores industriais ou para cidades, como por exemplo. Trabalhamos também ao nível da utilização de recursos para a energia, sejam recursos minerais, alguns deles matérias-primas críticas, seja o próprio território, o espaço disponível e também a água, por exemplo, usada para produzir hidrogênio por eletrólise. Temos alguma atividade ao nível da avaliação dos depósitos geológicos portugueses na economia e também trabalhamos com o impacto económico e social da transição energética, como por exemplo criação de emprego. Por último e não menos importante, trabalhamos ao nível da economia circular, do design circular e da contratação pública em algum deste trabalho feito com autarquias, que se calhar até estarão aqui presentes. Depois deste momento de publicidade, a Unidade de Economia de Recursos, para relembrar o enquadramento para esta apresentação que eu vou fazer e que tem sido, como todos sabemos, que tem havido um enfoque crescente não só na mitigação e na adaptação, mas também em tentar perceber até que ponto, neste caso, hoje vamos falar de adaptação, mas será que estamos a fazer uma boa adaptação às alterações climáticas? E há um termo que se começa a aparecer que é a maladaptation em inglês, ou seja, são medidas de adaptação que se vêm a perceber, seja em várias escalas, nacional, local, regional, que têm impactos negativos ou que são pouco eficazes. Isto para justificar aqui um bocadinho esta necessidade de avaliar o progresso da adaptação. Estamos a fazer mais adaptação, ainda bem, mas queremos perceber se estamos a fazer uma boa adaptação, se ela é eficaz, se ela é justa, e mais uma série de critérios que vamos falar. E, portanto, do ponto de vista académico e de investigação, uma questão importante e que provavelmente também interessa para quem está no terreno é o que é isto de progresso ao nível da adaptação das alterações climáticas. Como é que podemos medir o progresso, a melhoria ou a evolução na adaptação às alterações climáticas, não só ao nível internacional e nacional, mas também ao nível local, que é disso que nós vamos falar hoje. E como todos sabemos, o papel das cidades e das áreas urbanas é cada vez mais reconhecido como vital para lidar com os desafios das alterações climáticas. E, portanto, e ainda bem, há cada vez mais planos locais de adaptação. Quando eu estou a falar em planos locais, eu estou a falar à escala da cidade barra município, que tem este conceito, tem entendimento diferente em vários países europeus. E neste webinar queria partilhar convosco um bocadinho o trabalho que eu e um conjunto de grandes colegas na Europa estivemos a fazer, a olhar para planos de adaptação de cidades europeias. E, portanto, estivemos a olhar em particular, para 167 cidades europeias, com planos, alguns um bocadinho antigos, publicados alguns deles em 2005. Portanto, eu hoje, a minha ideia aqui para convosco era partilhar com vocês algumas notas sobre as cidades e a ação climática. Para muitos de vocês esta informação não é nova, aliás, eu já partilhei convosco num outro webinar. Clarificar o que é esta diferença entre mitigação e adaptação, dar uma ideia do que está do panorama europeu muito, muito rapidamente, planos e de que países é que estamos a falar quando falamos aqui em ação climática local, e depois entrar então aqui neste trabalho mais recente que publicámos sobre a evolução da qualidade dos planos de adaptação nas cidades.
Então, para nenhum de nós esquecer, provavelmente estamos todos super cientes, mas para não esquecer que neste momento as áreas urbanas alojam mais de 50% da população mundial, é onde está a maior parte dos ativos e a atividade económica do planeta, e que se prevê que até 2050 a população nas áreas urbanas vai aumentar entre 2,5 a 3 mil milhões, o que corresponde a cerca de 2/3 da população mundial que vai morar em cidades e áreas urbanas em 2050. E estamos a assistir em vários pontos do planeta, incluindo aqui em Portugal, à deslocação de pessoas de áreas rurais para áreas urbanas. Portanto, estamos todos a ficar com cidades. Mais cidades. Na maior parte dos casos, a expectativa é que estes milhões de pessoas irão morar em cidades pequenas e de média dimensão nos países em desenvolvimento. Isto para dar aqui uma escala mais global. Esta transição para um mundo mais urbano leva-nos a que tenhamos que pensar que devemos reconstruir as infraestruturas urbanas dos edifícios, que temos que ter muito presente os impactos que esta expansão urbana vai ter nas emissões. Portanto, eu agora não estou a falar de adaptação, estou a falar de mitigação, e este crescimento urbano poderá ser o catalisador para a adoção de novas tecnologias, de edifícios, de infraestruturas com baixas ou quase zero emissões. Acima de tudo, acho que temos todos que ter presente que temos que agir rapidamente, porque quanto mais não seja, vai ser mais barato para nós todos, enquanto sociedade e planeta, começarmos agora a agir do ponto de vista de mitigação e adaptação, do que depois estarmos a lidar com os impactos terríveis das alterações climáticas. As cidades já estão a fazer uma série de coisas ao longo do planeta. Continuamos a falar aqui de aspectos que têm a ver talvez um pouco mais com a mitigação. Portanto, é preciso aumentar a taxa de reabilitação energética dos edifícios, é preciso agir ao nível dos transportes com combustíveis de baixo carbono e ao nível quase do planeamento urbano, tentar potenciar as simbioses urbanas e industriais para um uso mais eficiente e partilhado de recursos como a água, o calor, etc. Estas palavras não são minhas, são de um conjunto de cidades. Então, começando a entrar agora aqui no tema da adaptação, só para relembrar, para estarmos todos na mesma linha, que quando estamos a falar em mitigação, estamos a falar em ações que reduzem a taxa de ocorrência das alterações climáticas e, portanto, limitamos e prevenimos as emissões de gases de efeito de estufa, ou estamos a aumentar as atividades que removem os gases de efeito de estufa da atmosfera, como seja, por exemplo, plantar mais árvores. E isto é mitigação. Eu agora hoje quero falar convosco sobre a adaptação. Há trabalho que nós já fizemos sobre a mitigação, mas hoje queríamos falar sobre a adaptação, que é, como todos sabem, o ajustamento nos sistemas naturais ou humanos. Humanos podem ser edifícios, por exemplo, podem ser estradas ou sistemas de drenagem, como resposta a estímulos climáticos que verificamos ou que esperamos que venham a ocorrer. E o grande objetivo é prevenir e reduzir os danos que nós vamos sentir nestes sistemas, ou também muito importante, a potenciar oportunidades benéficas de mais-valias que possamos vir a ter com as alterações climáticas. Aqui para o sul da Europa, aqui para Portugal, na verdade, tudo aponta que não vamos ter muitas oportunidades, não vamos ter muitos ganhos ou benefícios com as alterações climáticas. Infelizmente para nós, a perspectiva é que, na maioria dos casos, vamos ser penalizados com as alterações climáticas. Para vos dizer que este trabalho que eu vou apresentar hoje já vem numa cadeia de uma colaboração de cerca de 40 investigadores europeus localizados em 28 países da Europa. Nós temos já feito um conjunto de artigos de vários níveis, seja de análise do panorama da ação climática local, perceber onde é que estão os planos e o que é que as cidades estão a fazer, seja ao nível da mitigação, de que medidas, qual é o grau de ambição da mitigação das cidades. E hoje queria falar convosco um bocadinho sobre a evolução e como medir o progresso ou a melhoria
ou em alguns casos a pioria dos planos de adaptação em cidades europeias. E, portanto, se vocês forem a este site, poderão ver um pouco mais sobre este trabalho, vários artigos que nós temos publicados, incluindo este. Voltando, antes de entrar exatamente neste trabalho do progresso ou da evolução dos planos de adaptação, para vos dizer que este artigo foi um dos primeiros que nós publicámos já em 2018 sobre este conjunto de cidades, e levanto já aqui uma lebre, que é a nossa amostra de cidades com que estamos a trabalhar já está a ficar um bocadinho desatualizada. Ou seja, nós o que fazemos uma identificação e uma análise de planos de adaptação e de mitigação num conjunto de cidades europeias, mas a compilação dos dados foi feita já no ano 2018 com uma outra atualização até 2020. E, portanto, aqui já para fazer uma ressalva, é possível e com certeza acontece que alguns dados da nossa amostra já não estão atualizados e surgiram, por exemplo, muito mais planos de adaptação em Portugal, desde que nós fizemos este levantamento. Para vos dizer que nós, porque se trata de um trabalho científico, nós não podemos escolher quais as cidades que vamos estudar, não conseguimos também estudar as cidades todas da Europa e, portanto, desde o princípio o que estamos a fazer é usar uma amostra do Eurostat, que se chama Urban Audit, e que é composta por 885 cidades que estão espalhadas pela União Europeia, que na altura, e ainda continua a incluir o Reino Unido. E, portanto, estas 885 cidades foram aquelas que nós estivemos a trabalhar e a prestar atenção para identificar dentro das cidades o que é que havia de planos de adaptação e mitigação. Quer isto dizer que há algumas cidades em Portugal que até já em 2018 tinham planos de adaptação e mitigação, mas não faziam parte desta amostra. E, portanto, não vão aparecer aqui nos resultados. A amostra e a seleção das cidades que entram na amostra é feita pelo Eurostat e tem em conta diferenças regionais, portanto, tem que ser representativa do ponto de vista da geografia, do ponto de vista de tamanho em termos de população, e ainda tentar integrar cidades que são capitais e outras que não são capitais. Portanto, em termos europeus, é uma amostra muito representativa do que são as cidades na Europa. Do ponto de vista do nosso país, ele só não é necessariamente uma amostra muito representativa, mas é representativa do ponto de vista europeu. Pronto, para vos dizer onde é que estão estas cidades, são estas bolinhas todas que vocês estão a ver aqui. Portanto, estas são as cidades, as 885 cidades que estão na nossa amostra, e nós, destas 885 cidades, o tamanho das bolinhas representa a população, portanto temos cidades com bolinhas muito pequeninas, são cidades muito pequeninas, por exemplo aqui, e temos aqui outras maiores, como Lisboa e o Porto. Só para vos dizer que dentro destas 885 cidades nesta amostra europeia, nós já no trabalho feito em 2019, publicado em 2018, perdão, havia 586 que tinham planos de mitigação para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, 226 com planos de adaptação, e havia algumas que tinham planos de adaptação e mitigação num só documento. Pronto, haviam 288 que não tinham qualquer plano, quando nós fizemos este primeiro levantamento, só para vos dar aqui uma ideia. Portanto, aqui em Portugal podem ver que são um conjunto de cidades que estão muito concentradas aqui na costa, e temos aqui Faro. Por exemplo, não temos nada das regiões autónomas nesta amostra. Então, entrando aqui um bocadinho naquilo que eu tinha para partilhar com vocês hoje, este trabalho de evolução, medir a evolução da qualidade dos planos de adaptação urbanos ao longo do tempo. É um trabalho que foi publicado recentemente, este ano. O artigo completo pode ser encontrado aqui, e nós também temos aqui no LNEG uma nota em português. Se alguém quiser um resumo em português, peçam-nos ou peçam-me, que eu tenho todo o gosto em partilhar. Portanto, o que nós tivemos a fazer foi, dentro deste grupo muito grande, destas bolinhas todas que estão aqui a ver, nós olhámos para as cidades que tinham
planos de adaptação publicados entre 2005 e 2020. E quando eu digo nós somos um grupo de 35 investigadores, porque muito importante neste tipo de análise, que é, ao fim e ao cabo, uma leitura e uma análise dos planos, é, obviamente, falar a língua em que os planos estão publicados. E, portanto, isto para nós também é um desafio, que é conseguirmos ter pessoas nos países todos com capacidade e conhecimento para analisar os planos na sua língua original. E, portanto, vocês vão aqui encontrar, agora vou daqui para a frente mostrar-vos um conjunto de gráficos com bolinhas de cores diferentes, só para vos ir um bocadinho preparando, que vão ver umas bolinhas amarelas, que são os planos que foram publicados antes de meados de 2015, portanto, os planos de adaptação mais antigos, os planos que foram publicados entre 2015 e 2018 e os planos mais recentes, que apareceram depois de 2018. E, portanto, quando nós falamos na evolução dos planos de adaptação ao longo do tempo, basicamente pegamos nos documentos e agrupámos-los em 3 grupos etários, assim se pode dizer, tendo em conta a data da sua publicação. Antes de 2015, entre 2015 e 2018 e a partir de 2018. E a nossa ideia aqui era muito tentar perceber, então, se os planos antes de 2015 tinham características muito diferentes do que, por exemplo, os planos mais recentes, no que diz respeito à adaptação. No que diz respeito às cidades portuguesas, neste estudo, para vos dizer que faziam parte da tal amostra da Urban Audit, apenas estas 9 cidades que vocês estão a ver aqui, Lisboa, Funchal, portanto peço desculpa, afinal estava aqui o Funchal e Ponta Delgada, Porto, Braga, Coimbra, Setúbal, Aveiro e Faro, e já na altura, quando nós fizemos este levantamento, que no caso português fui eu que fiz, já existiam muito mais cidades portuguesas com planos de adaptação. Então, veem aqui alguns exemplos. O que acontece é que não faziam parte desta amostra e, portanto, eles não foram considerados. Portanto, lá está, volta a alertar que isto é uma fotografia da Europa, não é necessariamente a fotografia mais fidedigna para Portugal. Portanto, estes planos não foram considerados no estudo porque estávamos a recorrer à tal amostra da Urban Audit e que, como eu vos dizia, é representativa da variedade das cidades da Europa, mas não representativa de todas as cidades com planos de adaptação em Portugal. Então, quando nós estamos a tentar perceber se os planos de adaptação melhoraram ou pioraram com o tempo, tivemos que pensar como é que se faz, como é que isto se mede. E a verdade é que não existe nenhuma forma cientificamente robusta para dizer que um plano é bom ou um plano é mau. O que existem é um conjunto de conhecimento científico e de publicações que nos define o que é que são bons princípios para ter uma boa adaptação. E, portanto, nós aqui, uma das, enfim, das mais-valias ou das novidades deste nosso trabalho foi termos definido um novo indicador, que chamamos a DAQUA, que é, na verdade, uma combinação do desempenho dos planos de adaptação no que diz respeito a 6 princípios que são reconhecidos cientificamente como boas formas para avaliar o desempenho do planeamento na adaptação. E, portanto, esses 6 princípios estão aqui do vosso lado direito, portanto, é ser referido ou quais são e haver conhecimento sobre os impactos e os riscos climáticos na cidade ou na área da cidade em questão, estarem definidos objetivos de adaptação, estarem definidas medidas de adaptação, serem disponibilizada informação sobre a implementação das medidas de adaptação. Isto para vos dar um exemplo, não basta dizer, para aquilo que nós consideramos ser um bom plano de adaptação, não basta dizer temos aqui um problema enorme com ondas de calor, vamos ter como objetivo a reduzir o impacto negativo das ondas de calor, até vamos ter algumas medidas que vão ser mais isolamento para reduzir o impacto das ilhas de calor, mas depois não dizemos
onde é que vamos fazer esse isolamento, com que datas, em que altura, qual é o financiamento para implementar a medida. Portanto, é isso que estamos aqui a querer dizer com este ponto 4 sobre os detalhes da implementação das medidas de adaptação. Não basta dizer o que é que se quer fazer, é preciso garantir que estamos a planear bem como é que o vamos fazer e que temos financiamento e que temos objetivos muito concretos e um planeamento concreto no tempo para o fazer. Um outro aspecto que também é importante para medir um bom plano de adaptação é, isto aqui é válido para a adaptação como para qualquer bom plano, é haver a monitorização e a avaliação das medidas que nos estamos a propor fazer. Portanto, não só temos que saber que há um risco de haverem ondas de calor, temos que ter um objetivo de adaptação para lidar com esse risco das ondas de calor, medidas de adaptação para minimizar o impacto negativo das ondas de calor, saber exatamente, ou tão bem quanto possível, como é que as vamos implementar, quando, com que dinheiro, em que áreas da cidade, por exemplo, mas ainda medir e avaliar se a medida é eficaz e se está a funcionar. Pronto, que é este princípio aqui 5. E por fim, uma área que um princípio de adaptação que se torna cada vez mais relevante, a questão da participação da sociedade em geral no processo de planeamento e no desenvolvimento do plano, para garantir que há a inclusão social, que há justiça e que há envolvimento de todos os interessados. Portanto, além destes 6 princípios de adaptação, que foram aqueles que nós trabalhamos e consideramos neste índice, que é este esquema que vocês veem aqui do lado esquerdo, nós ainda acrescentamos um aspecto relativamente novo e que existe menos na literatura nesta área, que tem a ver com a consistência. O que é isto da consistência? Eu até posso ter identificado que tenho um problema com ondas de calor, tenho um objetivo de ondas de calor, mas depois as minhas medidas são todas ao nível das inundações. E não está a haver consistência ao longo do plano entre os riscos, os objetivos e a participação. Outro exemplo seria: eu identifico que tenho um problema com inundações, mas não tenho medidas nenhumas para inundações. Pronto, portanto, enquanto que estes pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nós basicamente estamos só a ver se eles existem, se existem medidas de monitorização, se existem medidas de adaptação, se os objetivos de adaptação estão bem explicitados, nós este ponto de consistência, enfim, cruza tudo isto um bocadinho para garantir que há consistência entre as medidas e as propostas e aquilo que é percepcionado como os principais riscos para a cidade. E, portanto, este índice é relativamente novo. Nós fizemos para cada uma destes pontos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nós depois descascamos isto, por assim dizer, num conjunto de critérios mais concretos, com uma atribuição de valor de pontos para cada um dos critérios, basicamente se o plano de adaptação tem ou não tem um conjunto de aspectos, e depois com base na existência ou não na satisfação desse conjunto de critérios, são atribuídos pontos ao plano de adaptação. A combinação de todos estes, do cumprimento de todos estes pontos, leva a uma pontuação final, em que quanto mais pontos, melhor a qualidade do plano de adaptação. E, portanto, o que nós fizemos foi atribuir este indicador, este índice, a todos os planos da nossa amostra, e depois fomos tentar perceber se as cidades mais antigas, os planos de adaptação, perdão, das cidades os mais antigos, tinham ou não tinham, de alguma forma, menos pontos que os planos de adaptação mais recentes. E este foi o nosso primeiro resultado. Eu vou-vos explicar o que é isto. Isto aqui é em percentagem a classificação dos planos locais de adaptação que nós analisamos, em que 100% é melhor, um plano que tem 100% é fantástico. Nós não tivemos nenhum plano com 100%, temos um plano aqui na Irlanda que chega quase aos 70%. E aqui temos a data de publicação dos planos. As bolinhas a amarelo são os planos mais antigos, antes de 2015, as bolinhas azuis são os planos entre 2015 e 2018, e aqui temos os verdes, que são os mais recentes.
nós podemos perceber que, de uma maneira geral, obviamente, tendo em conta o país e os planos, em cada ano há uma dispersão no desempenho do plano, dos vários planos das cidades, mas de uma maneira geral, se fizermos aqui uma análise linear, nós chegamos à conclusão que, para esta amostra, à medida que o tempo foi passando, os planos mais recentes têm um desempenho melhor do ponto de vista do nosso índice para medir a qualidade da adaptação. Exatamente porquê, isso ainda não vos sabemos dizer, mas percebemos que sim, tem um melhor desempenho. Vendo isto de outra maneira, que é aquilo que vos estou a mostrar agora aqui neste desenho, nós temos aqui, para cada um destes símbolos representa uma cidade que tem um plano de adaptação. Os hexágonos amarelos são os mais antigos, os azuis são os mais recentes, são os médios, os verdes são os mais recentes. Tendo em conta o tamanho do hexágono, podemos ver o desempenho que eles têm no nosso índice. E, portanto, vemos que há aqui uma concentração de hexágonos maiores, por exemplo, na Polónia, na França, do que aqui, por exemplo, no sul da Europa ou na Itália. Pronto. Conseguimos perceber que, se fizéssemos um ranking das cidades, tendo em conta este nosso indicador, as cidades que tinham melhor desempenho no nosso índice eram a cidade de Sófia, na Bulgária, Galway, Dublin, na Irlanda, Potsdam, na Alemanha, e a cidade de Waterford, também na Irlanda. Não é estranho esta proliferação de planos irlandeses com bom desempenho, porque na Irlanda há linhas-guia e orientações muito concretas sobre o que é que um plano de adaptação urbano deve ter. E de maneira que os planos destas cidades irlandesas são todos bastante parecidos entre si e, portanto, conseguem cumprir aqueles requisitos todos que nós estávamos a analisar. Portanto, todos têm objetivos de adaptação claramente definidos, têm um plano de implementação das medidas de adaptação claramente definido, existe consistência entre os riscos identificados e depois as medidas que são propostas e por aí fora. Portanto, há linhas-guia, orientações muito claras sobre o que é que os planos têm que ter, e daí esta proliferação de planos, por exemplo, na Irlanda. Outra coisa que nós conseguimos perceber e que tivemos aqui, como eu vos disse, nós tivemos a olhar para 6 princípios que podem medir o bom desempenho num plano de adaptação. Aqui são os impactos, portanto, se a cidade identifica impactos e riscos climáticos, os planos de adaptação identificam planos e riscos climáticos, e vemos, os do amarelo são mais antigos, entre 2015 e 2018, e aqui o verde os mais recentes, e portanto os planos mais recentes têm, de uma maneira geral, identificam melhor ou fazem mais referência aos impactos das alterações climáticas. Ao nível de objetivos de adaptação, vemos a mesma coisa, cada vez os planos mais recentes, cada vez mais identificam de forma mais clara e completa quais é que são os seus objetivos de adaptação, e ao nível das medidas, também os planos mais recentes apresentam um maior leque de medidas, e um detalhe de implementação das medidas um bocadinho mais bem trabalhado, por assim dizer. Ao nível da monitorização, também se verifica que, com o passar do tempo, os planos de adaptação mais recentes prestam mais atenção às questões da monitorização e da avaliação, e a mesma coisa relativamente à participação pública. Nós aqui também prestamos bastante atenção neste trabalho às questões da justiça, da participação, e o que tínhamos a nota que eu queria deixar aqui é que, apesar de haver uma evolução no tempo e eles estarem a ser a incluir cada vez mais as questões da participação pública, a verdade é que o desempenho é relativamente baixo aqui no nosso indicador. Portanto, um plano no nosso indicador que tinha uma adaptação, uma participação pública fantástica, teria 100%. Portanto, e nós ainda estamos aqui assim um bocadinho em baixo. A maioria dos planos não refere a questão da participação, da monitorização e da avaliação, portanto, são relativamente baixinhos. Nós também não vos vou amassar aqui muito, nós temos de ficar aqui a falar uma tarde inteira sobre o mundo de resultados que nós temos, para vos dizer que para cada um
cada um destas colunas, deste conjunto de colunas, nós temos gráficos detalhados sobre como é que isto se distribui ao longo do tempo, ao nível dos impactos, ao nível do desenho das medidas de implementação, das medidas de adaptação, da sua implementação, da monitorização e da participação. Portanto, conseguimos fazer um zoom ou um enfoque maior em determinadas áreas. Podemos aqui perceber que ao nível da implementação, as melhorias ao longo do tempo são assim um bocadinho, há uma dispersão muito grande, mas aqui em áreas como ao nível dos objetivos, a dispersão entre cidades também é bastante grande, e em outras áreas, ao nível, por exemplo, da monitorização, de uma maneira geral, todas as cidades têm uma dispersão muito menor, portanto, não há uma variação tão grande entre cidades. O que nos parece que melhorou mais do ponto de vista dentro das várias componentes de uma boa adaptação foi a especificação dos objetivos de adaptação, em que temos aqui cidades que têm um desempenho bastante bom nos planos mais recentes. Portanto, houve uma melhoria substancial. Outro resultado que nós conseguimos percepcionar desta nossa análise é que os planos de adaptação são cada vez mais consistentes ou seja, quando uma cidade identifica no seu plano de adaptação que existe um risco ao nível, por exemplo, de uma onda de calor, de uma inundação, de ter que lidar com a erosão costeira, cada vez mais há também medidas para lidar com essa questão. Portanto, há cada vez mais uma consistência à medida que o tempo passa. Para tentar traduzir isto de outra maneira, nos primeiros planos de adaptação que nós analisámos, portanto, os mais antigos, havia uma tendência para identificar muito bem todos os riscos possíveis e imagináveis para uma determinada cidade, mas depois, quando se chegava à parte de definir objetivos e medidas para todos esses riscos, isso já não acontecia. Eram só identificadas 2 ou 3 medidas para algumas áreas mais importantes, podia ser a gestão de recursos hídricos ou a questão dos sistemas de drenagem, e as outras ficavam de fora, quase, como se não tivesse havido tempo a cobrir as medidas todas. Pronto, claro que não foi isso que aconteceu, mas é um bocadinho a ideia que eu estou a dar aqui. Portanto, nós aqui percebemos que cada vez mais, à medida com planos mais recentes, há um melhor alinhamento entre um risco climático e um objetivo de adaptação, e entre o risco climático e as medidas de adaptação para setores e indústrias mais vulneráveis. Por exemplo, para o turismo, para a atividade industrial, para as áreas de lazer, por exemplo. O que é que não está a melhorar, parece-nos nós, foi a questão que está aqui entre aspas, que é com o passar do tempo, parece-nos que estamos a fazer melhores planos e a prestar mais atenção aos riscos específicos e a determinados setores de atividade económica mais vulneráveis, mas continuamos a não estar a prestar especial atenção às pessoas mais vulneráveis dentro das cidades. E isto é uma característica comum a toda a Europa. Na verdade, quando nós estamos a tentar procurar medidas que prestem atenção ou tentem minimizar os impactos em grupos vulneráveis de pessoas podem ser idosos, podem ser crianças, podem ser pessoas de baixo rendimento ou até acamados, que eventualmente terão, por exemplo, uma maior vulnerabilidade a ondas de calor, e aí percebemos que não existem medidas que não estamos a melhorar nas medidas que prestem especial atenção aos grupos mais vulneráveis. Mesmo que se identifique, por exemplo, um risco maior para as ondas de calor para idosos, depois nas medidas não surgem medidas específicas, na maior parte dos planos, para lidar com essa questão, particularmente para idosos. Pronto. O outro aspecto que nós também percebemos é que a participação pública também não tem estado a melhorar. A participação de pessoas vulneráveis não tem estado a melhorar ao longo do tempo. Portanto, não há aqui nenhuma evolução em, por exemplo, garantir que incluímos no desenho do plano ou ouvimos e prestamos atenção às pessoas, aos idosos ou às pessoas com baixo rendimento. Portanto, isso não está a acontecer de acordo com a nossa análise. Em termos de síntese, o que é que nós podemos perceber na avaliação destes planos ao longo do tempo?
as questões de equidade e de justiça, a preocupação com os mais vulneráveis, com questões como a pobreza, com acamados, com imigrantes, são cada vez mais refletidas nos planos de adaptação de cidades europeias, são identificados os impactos nas pessoas vulneráveis e, na verdade, eles até são envolvidos um bocadinho mais. Mas esta participação continua a ser muito, muito baixa. De uma maneira geral, o esforço ou a capacidade de envolver estes grupos de pessoas tem melhorado um bocadinho, mas continua a ser muito, muito baixinha. Os planos mais recentes, na verdade, ainda ficaram piores quando estamos a querer traduzir, a alinhar as medidas de adaptação com os impactos nas pessoas vulneráveis. Portanto, os primeiros planos mais antigos faziam isso melhor, na nossa opinião. Um dos aspectos que nós queríamos chamar a atenção também é que, quando estamos a falar em adaptação de uma maneira geral, é importante pensarmos nas pessoas que têm menos rendimentos. Essas são as pessoas que à partida terão uma capacidade de adaptação mais baixa, porque se calhar não conseguem comprar um ar-condicionado para lutarem contra a onda de calor, ou porque se calhar não podem ficar em casa para se proteger do calor porque têm que ir a trabalhar, e portanto um apelo que nós fazemos, parece-nos importante, é que os planos prestem especial atenção a estas pessoas mais vulneráveis. Existe um conjunto já de adaptações para grupos vulneráveis, desde criarem redes de apoio social, no caso de cidades costeiras, a questão de ajustar práticas de pesca ou agrícolas, alterações dietárias, etc, etc, etc. E a questão do sistema de saúde. Para todas estas medidas de adaptação, focando especialmente as pessoas de baixo rendimento, as autoridades locais e públicas e regionais e nacionais são extremamente importantes. Por fim, a última nota que eu vos queria deixar aqui hoje é que nós, se vocês tiverem curiosidade e quiserem tentar perceber, então mas a minha cidade não estava neste indicador, podem ir aqui a este site, que eu espero que esteja a funcionar bem, e podem preencher o site com os dados da vossa cidade, respondendo a um conjunto de perguntas, e a partir desse momento passam a ter uma classificação no âmbito deste indicador, e nós daqui a mais uns meses podemos fazer uma análise mais detalhada, olhando para o caso específico da vossa cidade. E, portanto, aqui do meu lado é tudo. Muitíssimo obrigada pelo vosso tempo aqui connosco,